Lá. A nossa polícia, nós podemos dividi-la como polícia administrativa, polícia judiciária e a polícia militar. Tá? Então, essa é a divisão da polícia. Polícia administrativa, alguns doutrinadores entendem, um exemplo de polícia administrativa, a polícia rodoviária, onde ela cuida para o bom êxito do tráfego viário, né? O bom êxito do serviço da administração pública. Então, considera-se a polícia administrativa. A polícia aduaneira também considera-se polícia administrativa. Já a polícia militar é polícia de segurança, né? Então, ela faz a segurança tanto no que se refere ao aspecto de ostensividade, como também a polícia militar tem o serviço reservado, o serviço secreto, né? Então tem agentes da polícia militar que trabalham sem farda naqueles locais onde a criminalidade está acentuada. Ele vai chegar ali, quem comanda o tráfico ali naquele local, para que a polícia possa agir naquele ponto exato. Tá? Então a polícia de segurança, a polícia militar. Já a polícia judiciária, né, é a polícia civil federal e a polícia civil estadual. O microfone aberto aí, pessoal. A polícia... Só por gentileza, só desligar o microfone, por favor. A polícia civil, existe duas modalidades, né? Polícia civil estadual e polícia civil federal, né? Toda vez que tiver o interesse da União, né? Por exemplo, os crimes de contrabando, os crimes de descaminho, tráfico internacional de entorpecente, causas que envolvam Caixa Econômica Federal, que envolva Petrobras, né? Exemplo da Lava Jato, tudo é de competência da Justiça Federal. Consequentemente, quem terá atribuição para atuar é a Polícia Federal, né? E a Polícia Estadual, ela age de forma residual. Tudo aquilo que não tiver interesse da União é da competência da Justiça Estadual. Portanto, a Polícia Estadual que vai trabalhar no caso, no processo de investigação. Então, para que serve a Polícia Judiciária? Sua função principal é investigar. Então, é investigar a existência de crimes e quem foi o autor desses crimes. Então, essa é a função principal da Polícia Judiciária, federal ou estadual. É lógico que ela cumpre outras funções, né? Ela cumpre os mandados de prisões determinados pela Justiça, ela cumpre cartas precatórias de outro estado. Então, tem várias outras funções auxiliares, mas a função principal da Polícia Judiciária é uma polícia de investigação. Ela investiga se o crime existiu e quem foi ou quem foram os autores do crime. Certo? Então, fizemos aí uma divisão na polícia para que vocês tenham essa noção daquilo que vamos estudar. Agora, falando em inquéritos, antes de adentrar no inquérito policial, nós vamos falar algumas modalidades de inquérito. Nós temos, por exemplo, um inquérito administrativo. Esse inquérito administrativo ele é instaurado, por exemplo, a vigilância sanitária que trabalha lá no aeroporto de cargas, né? Se a fiscalização se deparar com alguma ilegalidade ou com indícios ali de uma conduta criminosa, de produtos que não são permitidos, pode-se instaurar, nesse caso, um inquérito administrativo. E aí, apurando o que for apurado nesse inquérito administrativo,
será enviado diretamente ao Ministério Público para ver se ele encontra indícios ali de materialidade de autoria. Caso ele não encontre e verificar que é possível, através do inquérito policial, se chegar à autoria e materialidade, ele requisita a instauração de inquérito policial. Tá? Então falamos aí do inquérito administrativo. Existe também o inquérito policial militar. Esse ele ocorre lá na Justiça Militar. Então o sujeito cometeu um crime propriamente militar, que está lá descrito no Código Penal Militar, ele vai responder ao inquérito penal militar, o IPM, onde será conduzido sob a presidência de um oficial, cuja patente tenente, um capitão, assim por diante, um oficial que deve presidir. E o inquérito ele pode nomear ali ad hoc um cabo, um sargento, para que faça as vezes de escrivão. E tudo isso será investigado, e remetido lá para auditoria militar. A auditoria militar, consequentemente, irá abrir vista para o promotor que atua no âmbito militar para ver se ele vai oferecer denúncia, requerer arquivamento ou requerer novas diligências. Só tem o microfone aberto aí, alguém vai fazer alguma pergunta? Que desconcentra a gente por demais esses microfones, né? Bom, eu estava falando do inquérito penal militar, que ocorre lá na Justiça Militar quando o sujeito comete um crime propriamente militar. Por exemplo, um crime de insubordinação, ele vai responder o inquérito policial militar e depois pode responder um processo e pode sofrer as consequências previstas lá no Código Penal Militar. Tudo bem? Nós temos o inquérito civil também, que esse inquérito civil, cuja titularidade dele é do Ministério Público, que é o titular do inquérito civil. Ele está previsto lá na lei da ação civil pública, lei 7.347, de 87, depois da Constituição Federal. Bom, acho que é 7.347 o número da lei, que rege a ação civil pública. Então, se o Ministério Público precisar de elementos para oferecer uma ação, falando ação penal, uma ação civil, visando aquela empresa a reparar um dano ambiental, por exemplo. Mas ele não tem todos os elementos para satisfazer as condições da ação, Então, para que a ação dele seja recebida no civil. Então, talvez ele precise de uma investigação para se chegar até o autor desse dano ambiental. Então, ele instaura-se um inquérito civil. O inquérito civil ele intima a empresa, intima os representantes da empresa a comparecer perante o Ministério Público, requisita documentos. Tudo isso aí ele vai ter como base para lá na frente ele entrar com ação civil pública. Agora, se caracterizar também crime, além de dano no âmbito civil, caracterizou crime ambiental, se for o promotor que atua na vara única, na cidade onde só tem um promotor, ele mesmo vai ordenar, requisitar que o delegado instaure inquérito policial para investigar o crime ambiental, certo? Nas demais localidades onde o promotor atua somente em determinado, tem as limitações, ele diretamente enviará para o promotor lá do meio ambiente para que ele possa exercer esse papel. Tá? Então nós temos um inquérito civil que está relacionado à ação civil pública, certo? Nós temos também o inquérito parlamentar, ou seja, o que é esse inquérito parlamentar? Quando se formam as comissões parlamentares de inquérito, a CPI, ali nós temos o presidente da comissão parlamentar de inquérito, ele tem legitimidade para instaurar o inquérito parlamentar, justamente para buscar elementos que indicam a responsabilidade do poder público
ou de determinada autarquia do poder público, e ela faz essa investigação, o legislativo, através da comissão parlamentar de inquérito, faz essa investigação. E elas têm poderes próprios de autoridade judiciária, conforme diz aí a Constituição Federal, tá? E então ela faz toda essa investigação. É lógico que ela não pode determinar a quebra do sigilo bancário, quebra do sigilo fiscal, isso só com ordem do judicial, quebra de dados, de telefone, é só através do órgão jurisdicional, tá? Mas ela tem poderes próprios da autoridade judiciária na sua limitação, é lógico, né? E depois que ela investigou, se ela chegar a alguma conclusão, ela fará um relatório, e esse relatório será enviado para o Ministério Público. E hoje, chegando lá no Ministério Público, ele pode requerer o arquivamento daquele relatório, porque não indica ali nem indícios de crime. Ele pode requerer que se instaure um inquérito policial para aprofundar um pouco mais nas investigações. Ele já pode oferecer denúncias, se tiver presentes os requisitos que são indícios de autoria e materialidade, ou ele requer a não persecução criminal nos termos do artigo 28, ou requer o arquivamento daquelas peças de informações, quando não vislumbrar nem indícios de autoria ou nem materialidade delitiva, né, ou um ou outro, ou ambos, né, e nem se conseguirá, através de uma investigação, chegar até esses elementos que são pressupostos para o oferecimento da denúncia. Ele então resta requerer o arquivamento, certo? Existia também um inquérito chamado de inquérito judicial, no caso de crimes falimentares, né, da lei antiga lei de falência, que tinha previsão que o juiz que presidia esse inquérito judicial. Então, quando ocorria um crime falimentar, é lógico, após a sentença declaratória de falência, porque antes não há que se falar em crime falimentar, porque não se tinha nem falência decretada, mas após a decretação da falência, se ocorresse um crime falimentar, quem presidia o inquérito judicial era o juiz, né? Olha que coisa estranha, né? Aquele que vai julgar está presidindo um inquérito judicial. Então, isso era absurdo, né? Hoje não existe mais isso. Hoje, se o sujeito cometeu um crime falimentar, o juiz ou o Ministério Público requisita ao delegado, requisição é ordem nesse sentido. Então, o juiz ou o promotor ordena que o delegado de polícia instaure inquérito policial para apurar a existência desses crimes falimentares, tá? Só a título de conhecimento, não existe mais esse inquérito judicial. Tudo bem? Tudo bem? Então, eu vou fazer... agora nós vamos adentrar no estudo de inquérito policial. Então, vamos antecipar um pouquinho para vocês terem uma noção maior da finalidade do inquérito policial, né? Para que serve o inquérito policial? O inquérito policial, ele visa investigar a existência dos crimes e quem foram os autores do crime. Essa é a finalidade do inquérito policial. Tá, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre isso, porque agora eu vou fazer uma divisão em razão do local e em razão da matéria, vou exemplificando aqui Ribeirão Preto, para que vocês possam ter uma afinidade maior quando eu chegar realmente a começar a falar de inquérito policial, certo? Então vocês já sabem para que serve o inquérito policial. É para descobrir se existiu o crime e quem foi ou quem foram os autores do crime. É para isso que serve o inquérito policial. O inquérito policial são atos administrativos, é fase extrajudicial. Então são praticados vários atos administrativos com a finalidade de se chegar até o autor do crime e provar, e a prova que realmente o crime existiu, para servir de base para o titular da ação penal, seja ela pública ou privada,
promover, né, a persecução criminal, propondo a denúncia ou a queixa frente ao Poder Judiciário. Certo? Então é para isso que serve o inquérito policial. Tá? Então tá bom, vamos fazer uma divisão. Por exemplo, em Ribeirão Preto, nós temos uma divisão de inquérito em razão a essa atribuição, porque não é competência, o delegado não tem competência, ele tem atribuição, competência quem tem é o Poder Judiciário no exercício da jurisdição, a competência são limites que são impostos para o exercício da jurisdição. Aqui nós estamos falando atribuição do delegado que são exercidas obedecendo o limite circunscricional, ou seja, o limite da circunscrição daquele município. Tá? Mas Ribeirão Preto, por exemplo, é uma cidade grande, e nós temos vários distritos policiais, que são divididos a cidade de Ribeirão Preto em áreas, em parcelas de áreas. Por exemplo, você pega aqui da Francisco Junqueira para cima, ali para o lado do Campos Elísio, nós temos o 2º distrito policial. Né? Se você já pegar ali para o lado do Jardim Paulista, nós vamos ter, aí divide, por exemplo, a Meira Júnior divide, para lá é o 8º distrito policial, para baixo ali é 2º distrito policial. Zona Norte, 5º distrito policial. Vila Tibério, 3º distrito policial. Aqui da Francisco Junqueira para cima ali, sentido Duque de Caxias, área central, 1º distrito policial. O Jardim Irajá aqui, 4º distrito policial. Então, essa divisão é feita por avenidas e contemplando um ou mais bairros. Então, se o crime ocorreu lá na área do distrito, lá no Jardim Paulista, quem vai investigar esse delito é o delegado que é titular lá do 8º distrito policial, porque ocorreu na circunscrição dele, o crime se consumou na circunscrição onde aquele delegado exerce a sua atividade, exerce a sua atribuição. Então, se o crime ocorreu lá na Praça 15, qual o delegado que tem atribuição para investigar esse crime? Vai ser do 1º distrito policial. É ele que tem a atribuição naquela circunscrição em que foi dividida a cidade. Tá? Tudo bem? E nós temos também, e só falar como que era antes, né? Antes nós, fora do horário do expediente, ou seja, depois das 6 horas, e no final de semana e feriado, pessoal que tem mais idade aí deve lembrar disso. Ribeirão Preto era dividido depois das 6 horas, 18 horas, e nos finais de semana e feriados, a cidade era dividido em 2. Era dividido da Francisco Junqueira para lá, nesse sentido, Campos Elísio, Zona Norte, né, ali Jardim Aeroporto, toda aquela área toda ali, Jardim Independência, era dividido 2º distrito policial, que era o plantão que funcionava. Então o sujeito foi preso lá no Quintino, trazia ele para o 2º distrito policial. Foi preso no Campos Elísio, trazia ele para o 2º distrito policial. E da Francisco Junqueira ali, cortando tudo ali, né, no sentido centro, Jardim Sumaré, Vila Tibério, Vila Virgínia, vinha tudo para o 1º distrito policial. Então nós tínhamos 2 distritos onde funcionava o plantão policial. Então nós tínhamos o plantão do 1º distrito policial e o plantão do 2º distrito policial, que atendia essa região da Francisco Junqueira, sentido Campos Elísio. Todos os crimes que ali ocorressem, era competente o 2º distrito policial. E da Francisco Junqueira, sentido centro, à esquerda e à direita, era atribuição do 1º distrito policial. Então isso mudou, né? Porque esses plantões, 1º e 2º, eles desapareceram. Criaram-se então a central de flagrantes, a central de polícia judiciária. Tá? Então,
todos os flagrantes que ocorrem em Ribeirão Preto são levados até a central de flagrantes. Lá vai ter delegado, vai ter investigador, vai ter escrivão, vai ter agente que vai cuidar lá do cárcere provisório, do sujeito que foi preso em flagrante, ou em preventiva para ser cumprida, ou temporária, para até fazer o registro e depois liberá-lo para ir para outro sistema prisional. Mas então hoje nós temos a central de flagrantes. Então ocorreu uma prisão no Quintino, o sujeito vai ser preso, vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante aqui na central de flagrantes, que funciona aqui na Duque de Caxias, junto ali no 1º Distrito Policial. Mas é separado, assim, um prédio, mas é separado o local da central de flagrantes. Certo? Então hoje funciona assim. Mas o que acontece? Lavrou o flagrante, comunicou o juiz sobre a prisão, enviando cópia do flagrante. Uma dessas cópias vai ser enviada para onde? O crime ocorreu no 5º Distrito Policial. Qual o delegado que tem atribuição? No Quintino. Qual é o delegado que tem atribuição para investigar lá no Quintino? Não é do 5º Distrito? Então, no outro dia útil, vai ser enviada uma cópia do flagrante lá para o 5º Distrito Policial, para aquele delegado lá do 5º Distrito investigar. Da mesma forma, ocorreu lá na Vila Tibério um homicídio. O sujeito foi preso, elabora o flagrante, comunica o juiz sobre o flagrante. O juiz pode converter o flagrante em prisão preventiva, ou substituir por medidas cautelares, ou até mesmo conceder liberdade provisória com ou sem arbitramento de fiança, ou converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Mas aí uma cópia deste flagrante será enviado para onde? Por delegado que atua no 3º Distrito Policial. É ele que vai investigar, porque o crime ocorreu na área dele, é do local onde ocorreu a consumação do crime. Certo? Então hoje funciona assim, tá? Tem a central de flagrante, ela faz aquele primeiro ato, que é a prisão em flagrante, depois ela comunica, enviando cópia do flagrante para os respectivos distritos policiais, que têm atribuições de acordo com a sua área de atuação, com a localização física de atuação, para que eles possam investigar os crimes que ocorreram ali na sua área de investigação. Isso é atribuição em razão do local, ratione loci, né? Então, em razão do local, certo? Mas também existe uma atribuição da autoridade policial, e aí é feita uma divisão em razão da matéria. Como tem lá quando nós fomos estudar a competência. Nós vamos ver que a competência é do local onde se consumou a infração, a regra geral. Depois nós temos várias regras que eu falei naquele primeiro dia de aula. Tá? Várias regras de competência. E essa atribuição do delegado em razão da matéria, né? Por que em razão da matéria? Por exemplo, tráfico de entorpecente. Quem vai investigar o tráfico de entorpecente é a DISE, né? Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes. Então nós temos a DISE, que é uma divisão da polícia especializada em razão da matéria. Qual é a matéria? Entorpecentes. Certo? Nós temos também a Delegacia da Mulher, que é em razão da matéria. Violência doméstica, quem vai investigar? TDM, Delegacia da Mulher. Nós temos a Delegacia do Idoso e o Núcleo da Criança e do Adolescente. Então, esses tipos de investigação, quem vai proceder à investigação é o delegado titular dessa Delegacia do Idoso, porque é ele que tem a atribuição em razão da matéria. Estatuto do Idoso, igual ou superior a 60 anos, se alguém cometer uma violência contra o idoso, pode ser preso em flagrante, e depois essa cópia do flagrante irá lá para a Delegacia do Idoso, que irá investigar. Né? Então nós podemos ter várias delegacias nesse sentido. Nós podemos ter delegacia
especializada em crime contra a administração pública, poderia se criar uma delegacia especializada nesse sentido, né? Delegacia dos crimes cometidos via internet, tudo isso é em razão da matéria, atribuição em razão da matéria. E nós temos a Delegacia de Investigações Gerais, que é a conhecida DIG. Então, a DIG só atua nos crimes onde, no DIG de repercussão, os crimes mais graves, onde não tem autoria definida. Então, os crimes de roubo, por exemplo, lá nós temos o Garra, né, que é uma divisão lá da DIG especialista em atuar sobre crimes contra o patrimônio. Nós temos DHPP, que é só crimes contra a vida. Então, toda vez que esses crimes não tiver autoria, que sempre crimes graves, sem autoria definida, a DIG entra para fazer a investigação nesses crimes. Normalmente, os crimes de maior repercussão, os crimes de maior gravidade, são de atribuições da Delegacia de Investigação Geral, né? Que tem a atribuição para fazer essa investigação. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta até agora? Eu dei um exemplo aqui de Ribeirão Preto. Quem mora na cidade que só tem uma delegacia, ele vai, tudo que tiver de crimes, independentemente da matéria, será iniciado tudo naquela única delegacia que tem na cidade, porque lá certamente, se for comarca, vai ter um juiz e um promotor e somente uma delegacia, né? Ou às vezes pode ter uma delegacia só e ter mais de uma ou duas varas cíveis, uma vara criminal ou duas varas criminais, a depender da cidade, tá? Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta sobre isso que foi dito aqui? Esse exemplo que eu dei de Ribeirão Preto em relação à divisão das atribuições da autoridade policial? Tranquilo? Podemos continuar? Então vamos lá. Bom, então vamos falar. Nós já falamos da principal coisa, que é a finalidade do inquérito policial. Isso vocês têm que ter em mente. O objetivo e a finalidade do inquérito policial é descobrir se o crime existiu e quem foi ou quem foram os autores do crime. É isso que se busca em sede de inquérito policial, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual. Tá certo? Então isso é muito importante. Agora, quem preside o inquérito policial? Nos termos lá do artigo, salvo engano, artigo 144, seguinte da Constituição Federal, né? Quem preside a investigação nos termos da Constituição Federal é o delegado de polícia, né? Aquele bacharel em direito que prestou o exame lá de provas e títulos, foi aprovado, foi nomeado, entrou em exercício, então ele é chamado de delegado de polícia. Ele é autoridade policial. Então, quando nós falamos autoridade policial, nós não estamos falando de escrevente, de investigador, não, nós estamos falando de delegado de polícia. Ele é autoridade policial, é ele que preside o inquérito policial, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual. Quem preside o inquérito policial é o delegado de polícia. Tá certo? Tudo bem? Nenhuma dúvida sobre isso, né? Então, algumas características do inquérito policial, já que eu falei que ele tem natureza administrativa, mas uma das principais características, aí falando para vocês já irem entendendo nessa parte do inquérito policial, uma das características é que ele é escrito, né? Então não se tem, não é feito de forma gravada, pode ser que seja ainda, né? Em umas reformas que agora, nesse novo mundo que nós estamos vivendo aí, meio à pandemia, e Deus sabe quando isso nós vamos superar essa questão, mas até então o inquérito policial ele é necessariamente por escrito, uma das características do inquérito policial. Ele é também sigiloso,
Então, via de regra, ele é sigiloso, né? Mas esse sigilo não atinge o advogado, né? Mas pode-se decretar o sigilo no inquérito policial. Quem pode decretar somente a autoridade judiciária em despacho devidamente fundamentado, quando o interesse público o exigir ou a intimidade das partes assim o exigir também. Então, o inquérito pode ser sigiloso. Uma das características dele é ser sigiloso, né? Existe também a questão da oficialidade. Aí é um dos princípios que nós até falamos. Por que oficialidade? Qual que é o órgão oficial para presidir o inquérito policial? É o delegado de polícia, é a autoridade policial. Então, esse é o órgão oficial que a Constituição nos deu para presidir a investigação. Lembra daquela PEC 37? Estariam passando para o Ministério Público também a titularidade, a possibilidade de investigação direta. Isso e uma celeuma muito grande no Supremo Tribunal Federal. Alguns ministros entendem que ele tem legitimidade, outros entendem que ele não tem. A doutrina também divide sobre esse assunto. Se o Ministério Público tem ou não legitimidade para fazer investigações diretas, sem requisitar a instalação de inquérito policial. Ao meu ver, não, porque a Constituição é clara ao dizer que compete à presidência de inquérito policial o Ministério Público, o delegado de polícia, que é a autoridade policial. Certo? Bom, o que mais nós temos? O princípio da oficiosidade é uma das características, ou seja, todos os atos praticados pelo delegado de polícia são atos de ofício, são atos que estão relacionados à sua atividade, né? Que é presidir o inquérito policial e conduzir o inquérito policial até terminar o serviço do delegado, que é fazer um relatório de tudo aquilo que foi investigado e enviar para o titular da ação penal, seja na ação penal pública, seja na privada. Ele tem que fazer um relatório de tudo aquilo que foi apurado e enviar para o juiz competente. Nós vamos estudar isso na sequência. Existe também o princípio da autoritariedade, ou seja, existe uma característica, eu falei para vocês, que o delegado de polícia é autoridade. Então, quando eu falo autoridade policial, estou falando do delegado de polícia. Mas e o escrivão e o agente? Não são autoridades policiais. Os investigadores não são autoridades policiais. Autoridade policial é o delegado de polícia, tá? E ele também tem natureza inquisitiva, né? Por que ele é inquisitivo? Porque no inquérito policial não tem o contraditório, não é aplicado o contraditório. É obrigatório a atuação do advogado ali junto com o investigado no inquérito policial? Não. Se o sujeito estiver sem advogado, causa nulidade? Não. Porque são peças administrativas onde a Constituição não exige a obrigatoriedade. Agora, quando a Constituição fala é assegurada a ampla defesa e o contraditório aos acusados em geral, ele está falando acusado. Acusado só se tem no Poder Judiciário. Então, no inquérito policial, não tem ninguém acusado. Tem alguém que é objeto de uma investigação. Alguém levantou a mão aí para fazer uma pergunta? Pode fazer. Só abrir o microfone e fazer a pergunta. Pois não. Sim. Não, desacato não tem nada a ver ser autoridade ou não. O desacato, artigo 381, é você desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Funcionário público. Desacato não fala que tem que ser autoridade pública. Então, se você desacatar um escrivão, um investigador, você comete o crime de desacato, é de menor potencial ofensivo, vão te levar para a delegacia e fazer lá o termo circunstanciado. Mas qualquer funcionário público, um escrevente do fórum, um atendente lá do posto de saúde, um atendente lá
de um hospital público do Estado, todos os funcionários públicos. Você comete o crime de desacato ofendendo o funcionário público no exercício da função ou ofendendo em razão da função que ele exerce. Tá? Então não existe para cometer o crime de desacato a pessoa ser autoridade, de forma alguma. Basta ser funcionário público. Tá? Porque é crime cometido pelo particular contra a administração pública em geral. Tá certo? Então vamos lá. Falamos então que ele é inquisitivo. Não se tem o inquérito policial, o contraditório no inquérito policial. Ah, mas o advogado não pode acompanhar o seu cliente quando vai prestar um depoimento em sede de inquérito policial, ele estando preso ou solto? É lógico que pode, ele tem o direito. É uma garantia do advogado. Não é garantia do cliente, porque como não tem contraditório, mas o advogado tem o direito de acompanhar o seu cliente. Tem direito de falar com o seu cliente antes do interrogatório. Isso é uma garantia do advogado. Falar com o seu constituinte em sede de inquérito policial. Tá? Mas por que não? Porque, por exemplo, é um ato privativo do delegado. O delegado vai ouvir uma testemunha, eu posso até estar acompanhando aquele depoimento. Só que eu não posso fazer pergunta para a testemunha, porque é um ato do delegado. Quem preside é o delegado. Não tem previsão que se dê o contraditório, se dê ampla defesa no inquérito policial. Só existe uma hipótese no inquérito visando está lá no Estatuto do Estrangeiro, visando a expulsar estrangeiro, tem uma possibilidade lá que no inquérito abre a possibilidade de resposta dessa pessoa objeto dessa investigação. Caso contrário, não se exige o contraditório no inquérito policial. Não pode se alegar lá na frente que ele foi ouvido sem o delegado, portanto, sem o advogado, portanto o processo é nulo. Nada disso. Né? Ainda que haja uma nulidade no inquérito policial, isso não afeta a ação penal se o promotor provar indícios de autoria e materialidade e o dolo exigível para a caracterização do crime, o juiz deverá receber a denúncia e iniciar um processo crime contra a pessoa. Tá certo? Mas ciente que ele é inquisitivo. Tem alguém que é objeto de uma investigação. Então, é inquisição. O sujeito vai buscar ali a materialidade delitiva e aquela pessoa foi eleito como um suspeito, um objeto da investigação. Tá certo? É isso que o delegado vai colher, é isso que o delegado vai buscar, ouvindo testemunha, ouvindo ele em declaração, se formar a convicção que realmente ele participou do crime, aí o delegado pratica um ato que é chamado de indiciamento. Então, o delegado já formou a convicção que tem indícios de autoria e materialidade daquele crime, ele vai indiciar o sujeito. É cadastrar o sujeito, formalizar aquela investigação em relação àquele cuja autoridade formou a convicção que ele participou ou cometeu o crime. Daí o nome indiciamento. Tá? E nós temos também um outro princípio aplicado nesse momento em sede de inquérito policial, que é o princípio da indisponibilidade. Então, o delegado não poderá mandar arquivar o inquérito policial. Então, se ele determinou a instauração de inquérito policial, seja de ofício ou de qualquer modalidade, ele fica vinculado a terminar o inquérito policial. Ele não pode falar, não consegui a investigação, eu não consegui indícios de autoria que foi aquela pessoa o autor do crime. Então eu vou desistir desse inquérito e vou engavetá-lo aqui. Ele não pode. Artigo 17º do Código de Processo Penal. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito policial. Ele deve mandar para o juiz competente. Se for ação penal pública, o juiz competente abrirá vista ao titular da ação penal, que é o Ministério Público, né? E se for ação penal privada, nos termos do artigo 19º, o inquérito policial ficará aguardando
a provocação da parte interessada, tá? Se for ação penal privada, aí aplica o artigo 19º. Se for ação penal pública, ele chegando o inquérito policial no juiz competente, ele abre vista ao Ministério Público, que poderá requerer o arquivamento, requerer novas diligências, requerer apresentar propostas de não persecução criminal, nos termos do artigo 28, ou oferecer denúncia, se estiver demonstrado indícios de autoria e a materialidade delitiva. Tá certo? Tudo bem? Até aí? Bom, e tudo isso que foi produzido em sede de inquérito policial, depois nós vamos falar mais de prazo, de encerramento, de relatório. Eu só estou falando essa primeira introdução aqui para vocês. Então, o valor do probante do inquérito policial, ele é relativo. Por que é relativo? Porque toda a prova foi produzida de forma unilateral. Não se estabeleceu o contraditório. Então, essa prova deve ser refeita, né? A não ser aquelas que não são repetíveis, né? O caso prova pericial, que não pode ser repetido em juízo e tal. Mas a oitiva das testemunhas, tudo que foi feito na polícia, será feito, repetido lá no Poder Judiciário. Então, se foram ouvidas 15 testemunhas, o promotor, no processo ordinário, ele pode arrolar até 8 testemunhas para serem ouvidas como testemunhas arroladas pela acusação. E na resposta à acusação, o réu também poderá arrolar até 8 testemunhas para serem ouvidas lá no Poder Judiciário, incluindo aquelas que já foram ouvidas no inquérito e outras que poderá também ou falar sobre antecedentes do réu, ou falar sobre o fato mesmo, que teve conhecimento do fato. Tá certo? Então, tudo isso será repetido em juízo. Por isso que, às vezes, a confissão isolada, ela não pode ser utilizada como elemento para condenar. Vamos imaginar que o réu confessou na polícia que ele foi o autor do crime. Mas toda a prova contraria aquela confissão. E ele nega a confissão perante o juiz. É lógico que o juiz não vai condenar ele com base somente na prova produzida. Existe uma vedação lá no artigo 155 do Código de Processo Penal. O juiz não pode condenar alguém com base exclusivamente nas provas produzidas em sede de inquérito policial, justamente porque em sede de inquérito policial não se tem o contraditório. A prova ela é produzida de forma unilateral. Portanto, para que seja dado o contraditório, é necessário que essa prova seja repetida lá no Poder Judiciário, numa audiência de instrução, após o recebimento da denúncia e a resposta à acusação. Recebimento da denúncia ou queixa. Tudo bem? E outra pergunta que eu vou fazer para vocês, será que depois nós vamos falar de prazo, depois de terminar um estudo que nós vamos iniciar agora de inquérito, formas de dar início ao inquérito policial, tá? Mais uma pergunta, será que o inquérito policial é dispensável ou ele é indispensável? Será que ele é indispensável ou ele é dispensável? O que vocês acham? Dispensável. Então ele é dispensável. Alguém entende? Alguém entende de forma diferenciada? Certo, entendi, perfeito. Bom, vamos lá então para a gente ganhar tempo. Admite duas respostas aí. Eu posso dizer o seguinte: o inquérito policial será dispensável. Quando? Quando o titular da ação tiver todos os elementos. Então não precisa do inquérito. Vamos imaginar um crime contra a honra, é ação penal privada, regra geral, admitindo várias exceções. Vocês ofenderam a minha honra. Eu tenho tudo isso aí gravado, áudio, vídeo, e eu sei quem foi o aluno que ofendeu a minha honra subjetiva.
cometeu uma injúria contra a minha pessoa. Eu tenho tudo isso, eu tenho a prova da autoria e eu tenho a materialidade delitiva. Pergunto a vocês, eu vou precisar requerer a instalação de inquérito lá na delegacia ou eu posso ir direto no judiciário e propor a queixa-crime? Eu posso ir direto no judiciário, porque nesse caso o inquérito policial ele é dispensável, né? Agora, vamos imaginar nesse mesmo contexto. Ah, não, o aluno da outra sala veio e me contou que o aluno dessa sala que eu estou dando aula agora ofendeu minha honra objetiva, minha honra subjetiva. Então eu tenho esse depoimento desse aluno que diz que, ó, não, eu estou falando aqui, falo lá na polícia, falo em qualquer lugar que foi ele, tem prova, outros alunos viram também. Bom, então eu não tenho essa prova da autoria e materialidade definida. Nesse caso, eu preciso pedir para o delegado requerer a instalação de inquérito policial. Então, nesse segundo exemplo, eu estou dizendo que o inquérito policial ele é indispensável, né? Então, se o Ministério Público tiver todos os elementos, você está sendo ameaçado de morte. É ação penal pública condicionada à representação. Parágrafo único do artigo 147. Você chega para o Ministério Público com várias mensagens do celular, lá tem o celular de quem é a pessoa que está te ameaçando de morte, você leva tudo impresso, o promotor vai checar, ele tem autoria e materialidade ali demonstrada do crime de ameaça? Pode, se não fosse de menor potencial ofensivo, ele já poderia oferecer diretamente uma denúncia. Mas ele vai te indicar, ó, como é de menor potencial ofensivo, vai lá na delegacia que será lavrado um termo circunstanciado. E o sujeito será intimado perante o juizado especial criminal, tá? Mas se não fosse de menor potencial ofensivo, ele poderia oferecer denúncia diretamente. Ele fala, não, eu não preciso do inquérito. O inquérito não visa a investigação em descobrir autoria e materialidade. Se o titular da ação penal, seja o querelante, seja o Ministério Público, já detém todos esses elementos, para que o inquérito então? Não precisa do inquérito. Então você pode dizer que ele é o quê? Dispensável. Agora, quando ele será indispensável? Quando você não tiver esses elementos e tiver que buscar através de uma investigação esses elementos que são indícios de autoria e materialidade delitiva. Então, sempre que o titular da ação penal estiver com todos esses elementos em suas mãos, ele pode dizer que o inquérito policial, nesse caso, ele é dispensável. É justamente isso que diz o artigo 12º do Código de Processo Penal, que diz que a denúncia ou queixa seguirá o inquérito policial sempre que servirá de base a uma ou outra. Então, sempre que o inquérito policial servir de base para o oferecimento da denúncia ou queixa, ele é indispensável. Quando ele não for, não servir de base, eu posso dizer que ele é dispensável. Nesse caso, o titular da ação penal privada ou da ação penal pública terá indícios de autoria e materialidade, já pode provocar diretamente o Poder Judiciário, oferecendo a denúncia ou a queixa, dispensando a investigação no inquérito policial, que justamente aquilo que o delegado iria investigar, você já tem em mãos. Então você não precisa da investigação. Ok, pessoal? Deu para entender essa questão? Tudo bem? Alguma pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo, né? Então vamos lá. Agora nós vamos estudar várias formas de iniciar um inquérito policial. Eu vou só fazer uma passagem geral aqui para vocês. Nós vamos estudar o inquérito policial, as formas de iniciar o inquérito policial, na ação penal pública incondicionada, na ação penal pública condicionada à representação, na ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, na ação penal privada, na ação penal privada personalíssima. Todas as formas de dar início ao inquérito policial e através do auto de prisão em flagrante também, que é uma forma de dar início ao inquérito policial, tá? Então, para que a gente possa estudar as formas de dar início ao inquérito policial, antes nós temos que saber, em relação a cada tipo penal estudado, qual ação penal
em relação àquele tipo penal. Isso vocês já estudaram, pelo menos as minhas aulas de Direito Penal Pátrio Especial, eu sempre trato de ação penal logo após o elemento subjetivo. Eu pergunto, qual o elemento subjetivo do tipo aqui desse crime? Dolo direto, pode ser dolo direto ou eventual. Não, só a modalidade culposa, porque está expressamente previsto lá a culpa. Não admite culpa, porque se o legislador não fez a previsão, o crime só é doloso. Depois que eu falo isso, eu falo, gente, qual que é a ação penal desse crime aqui? Toda a doutrina traz dessa forma, o estudo dessa forma. Então, a ação penal, ela está prevista lá no artigo 100 e seguintes do Código Penal, mas é um instituto estritamente de direito processual, cuja previsão é no direito penal. Tá? Mas vocês já aprenderam a forma de identificar. Então, se o preceito, logo após o preceito sancionador, ou nas disposições gerais, disposições transitórias daquele capítulo ou título, não disser nada, é porque nós estamos diante de uma ação penal pública incondicionada. Então, homicídio não diz nada. Se você for lá nos preceitos sancionadores, em todos os homicídios, culposo, privilegiado, simples, qualificado, o legislador não diz nada. Então, se ele não diz nada, é porque nós estamos diante de uma ação penal pública incondicionada. Certo? Exceto, por exemplo, que vocês têm que prestar atenção. Se você for no caput do artigo 129, nas lesões corporais leves ou nas lesões corporais culposas, não diz nada. Então você poderia dizer, professor, não diz nada, então é incondicionado. Não, mas o que aconteceu? Em 95, com a Lei 9.099, que criou o Juizado Especial Criminal, e a partir daquele momento a lei veio e diz, olha, a partir de agora, as lesões culposas e as lesões leves passam a depender de representação. Então, de incondicionada, elas passaram a ser condicionada à representação. Tá? Outra questão interessante, a lesão leve em se tratando de Lei Maria da Penha. Entendia-se, a própria lei induzia a isso, porque ela falava de retratação, pessoalmente perante o juiz, ela falava de lesão leve, então entendia-se que a mulher tinha que representar, fazer a representação, uma vontade de prosseguir aquele processo contra o marido, porque ação leve era ação penal, lesão leve, no caso Maria da Penha, era ação penal pública condicionada à representação. Mas aí veio o Supremo Tribunal Federal, acredito que uns 3 ou 4 anos atrás, e falou não. Lesão leve em se tratando Maria da Penha é pública incondicionada. Então, mesmo se aquela agressão ocasionar uma lesão leve na mulher, nós estamos diante de uma exceção, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu, julgamento pelo pleno, do plenário do Supremo Tribunal Federal, e entendeu, salvo engano, o voto da ministra Carmen Lúcia, salvo engano, ela entendeu que, e foi seguido por, acho que na totalidade dos ministros, ou na totalidade, que trata-se de uma ação penal pública incondicionada. Tá? Então, Maria da Penha, lesão corporal leve, não diz nada. Não, peraí, o Supremo já falou que é incondicionada, ponto final. A argumentação é a decisão e o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. E é o que é respeitado, não é súmula vinculante, mas todos os tribunais aqui respeitam e entendem como ação penal pública incondicionada a lesão leve na Lei Maria da Penha. Tá certo? Então, isso não é necessário você decorar. Tem que ficar esperto. Por exemplo, se você vai lá no crime do artigo 155, não diz nada. Então você vai falar, nossa, então é ação condicional, a ação é ação penal pública incondicionada, porque não diz nada lá no preceito sancionador do artigo 155, não fala se é incondicionado ou se é condicionado. Não fala nada. Então, o crime de furto é incondicionado. Mas espera aí, será que as disposições gerais falam alguma coisa? Se você for lá no artigo 182, que trata das disposições gerais
dos crimes contra o patrimônio, ele diz o seguinte: se o furto for praticado contra o cônjuge desquitado, por exemplo, ela é pública condicionada à representação. Se o crime for praticado contra irmão, ela é pública condicionada à representação. Se for praticado de sobrinho para tio com quem ele coabita, também será pública condicionada à representação. Então, mas por que eu sei? Porque está escrito lá nas disposições gerais. Talvez o legislador não deixa para fazer a previsão logo após o preceito sancionador daquele artigo, mas ele deixa para fazê-lo ao final de todo o estudo. De todos os estudos, por exemplo, os crimes contra o patrimônio. A mesma coisa o crime contra a honra. Você pode falar, não, professor, não diz nada o artigo 138. Então é ação penal pública incondicionada? Não,